Olá pessoal, tudo bem? Sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Esse na verdade é mais uma das temáticas numa série que a gente tem, Você pode encontrar vários vídeos no nosso canal chamado Fundamentos da Fé. E hoje nós vamos ensinar o que é igreja. O que é a igreja, o corpo de Cristo. Nós vamos compreender um pouquinho melhor, à luz da palavra de Deus, o que é igreja. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender que uma das figuras mais usadas no Novo Testamento para a igreja é que ela é o corpo de Cristo, ou seja, igreja igual ao corpo de Cristo. A igreja ocupa um lugar fundamental no plano de Deus. E quando falamos de igreja, não estamos nos referindo ao prédio, à estrutura. Esse serve apenas para abrigo dos crentes e é feito de tijolos, madeira ou outra coisa qualquer. Igreja na Bíblia, no conceito bíblico, refere-se às pessoas, ao povo de Deus, ao corpo de cristãos ao redor de todas as eras, diante de todos os tempos, que foram lavados com o sangue precioso de Jesus. Ou seja, toda pessoa nascida de novo deve participar ativamente de uma igreja e isso é necessário. Mas o que é igreja? Então, literalmente, em primeiro lugar, nós precisamos aprender que a palavra igreja significa aqueles que Deus em Cristo chama para fora. A palavra eclésia no original significa chamados para fora. Para fora de quem? Para fora do mundo. Desse mundo corrompido, mundo sem Deus, esse cosmos governado, que jaz do maligno, governado por Satanás. Nós somos chamados para fora. Ou seja, nós estamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo diabólico, maligno, corrompido. Somos chamados para fora, para fazer a diferença. Segundo lugar, a igreja também é uma comunidade espiritual formada de todos os cristãos verdadeiros. Ou seja, todo cristão nascido de novo, verdadeiro, legítimo, autêntico, faz parte dessa comunidade espiritual chamada igreja. Está lá em Hebreus 12, 22 a 23, fala sobre isso. E também a igreja é uma comunidade local formada de pessoas regeneradas por Cristo, conforme nos afirma 1 Coríntios 1, 2 e Efésios 1, 1. Igreja também é o corpo de Cristo presente no mundo hoje, conforme relata Paulo em 1 Coríntios 12, de 12 a 27 e Colossenses 1, 24. Existem também outros símbolos usados para a igreja, outras metáforas, analogias, que se referem à igreja, revelando também a sua natureza. A primeira metáfora é o edifício. A igreja é um edifício construído por pessoas para a glória de Deus. Está lá em Efésios 2, de 19 a 22, essa metáfora do edifício, esse símbolo da igreja que é um edifício. Segundo, a Bíblia também chama a igreja de casa, é a casa de Deus, é a casa dos santos. Está lá em Hebreus 3, versículo 6 e em 1 Pedro 2, 5. Uma casa formada de tijolinhos, cuja argamassa, tijolinhos somos nós, e a argamassa é o amor de Deus que excede todo entendimento, que nos liga num edifício para Deus, numa casa de Deus, numa morada para o Espírito Santo. E também cada crente é uma morada do Espírito Santo, é uma casa de Deus. Em terceiro lugar, lá em 1 Coríntios 3, 9, Paulo chama a igreja de lavoura de Deus. É como uma grande seara, uma grande colheita, uma propriedade enorme, onde existe uma plantação enorme com vários frutos, várias plantas. Assim é a igreja na metáfora da lavoura. Quais são as características da igreja? Quando nós falamos de igreja, quais são as características da igreja? Os seguintes fatos caracterizam a igreja, principalmente no Novo Testamento. Primeiro, a igreja é reconhecida, ela tem o reconhecimento de Cristo como o cabeça do corpo. Ou seja, se existe um líder da igreja, se existe um cabeça para o corpo de Cristo, que é a igreja, esse cabeça tem esse reconhecimento de Cristo. Ou seja, a igreja precisa reconhecer Cristo como o seu líder maior, maioral, eficaz. Lá em Efésios 1, 22 nós vemos sobre isso. Segundo lugar, a igreja é caracterizada pela pregação de Cristo como Salvador e Senhor da própria igreja, dos próprios santos, dos próprios filhos de Deus.
conforme 1 Coríntios 2, de 1 a 2 e 1 Pedro 2, 9. Ou seja, outra característica da igreja é a pregação de Cristo como Salvador e Senhor. E esses dois aspectos são muito importantes. Não basta ter Cristo apenas como teu Salvador. Ele precisa ser o teu Senhor, o teu dono, o possuidor da tua vida, aquele que comanda, aquele que direciona, e você viver segundo a vontade dele, revelada na palavra de Deus. Obedecer a Cristo, confiar em Cristo, mas também obedecer a Cristo. Terceiro lugar, terceira característica neotestamentária da igreja é que os seus membros vivem em comunhão e amor. Ou seja, a igreja é formada por esses dois elementos, comunhão e amor. E nós precisamos viver nele, conforme nos relata no Evangelho de João, capítulo 13, de 34 a 35. Outra característica da igreja é que há crescimento em qualidade, através de um processo chamado santificação ou reeducação. A vida cristã é formada por 3 momentos, né? O pastor Cote fala sobre isso, é muito interessante na sua obra Pastoreamento Inteligente. É a regeneração ou novo nascimento, depois vem a libertação, ou seja, a conquista de Deus pela nossa alma e a entrega da nossa alma a Deus com suas mazelas, chamada de libertação. Pode ter demônio não, e o mais trabalhoso não é o demônio, é o tratamento do nosso caráter, da nossa natureza, da nossa personalidade na libertação. E o terceiro momento é isso que nós estamos falando, esse crescimento de qualidade através da santificação, ou como o pastor Cote chama de reeducação. Sermos reeducados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus numa comunidade local. E também, além da igreja haver crescimento de qualidade através da santificação, precisa haver crescimento em quantidade através das conversões, de ganharmos almas para Jesus e elas nascerem de novo e passarem por esses 3 processos que nós acabamos de mencionar. 1 Pedro 2, de 1 a 5, fala desse crescimento na santificação e desse crescimento na quantidade ou nas conversões das almas. Ou seja, as pessoas que já foram regeneradas, que nasceram de novo, vão crescendo em graça, sabedoria, estatura diante de Deus e diante dos homens, como foi com Jesus. Enquanto isso, outras pedras vivas, outros tijolinhos de Jesus vão sendo acrescentados ao edifício eterno que é a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Em quinto lugar, a quinta característica neotestamentária da igreja é o ensino da Bíblia. Não existe igreja, não existe comunidade cristã sem o ensinamento da Bíblia. Está lá em Colossenses 1, 28 e em Atos 20, 27. Ou seja, a Bíblia Sagrada, as Escrituras, são a única autoridade de norma de conduta, de fé e de conduta para os cristãos. Tradições ou outros livros revelados ou visões não entram em cogitação. A palavra de Deus é o fundamento que move a nossa vida em direção ao coração de Deus e aquilo que Deus espera de nós como verdadeiros cristãos. A sexta característica da igreja neotestamentária, e para nós também hoje, é a perseverança em oração. Está lá em Atos 2, 42. Ou seja, igreja é um local de oração, onde o povo de Deus persevera em oração e busca a presença de Deus através da oração, da intercessão, da batalha espiritual, né? Os crentes vão crescendo, florescendo, se tornando, amadurecendo e se tornando grandes guerreiros de oração, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A sétima característica da igreja é a prática do serviço mútuo entre os seus membros. O serviço uns aos outros. Maior é aquele que serve. Se você quer ser grande no reino de Deus, você precisa ser servo de todos. Serviço mútuo entre seus membros é a sétima característica da igreja. Oitava característica da igreja é o louvor a Deus. Igreja sem louvor a Deus não é igreja. Igreja sem adoração a Deus, sem louvor, júbilo, gratidão, em cânticos de louvor e adoração, não existe. Então, louvor a Deus, está lá em Atos 2, 47, fala desse louvor a Deus, porque a comunidade da fé precisa adorar ao seu Criador, ao seu Senhor e ao seu Salvador, que é Jesus de Nazaré. Igreja também precisa ter uma visão mundial na obra da evangelização. Deus nos chamou para pregar Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra, conforme Atos 1:8. Nós precisamos ter uma visão não apenas local,
né, da nossa cidade, do nosso bairro, mas da nossa região, do nosso estado, do nosso país e das nações. Ou seja, o nono princípio, a nona característica da igreja é ter uma visão mundial na obra da evangelização, no ide de Cristo. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o ide de Deus não é uma opção para o cristão, é um mandamento, é o grande comissionamento de todos nós como cristãos e como igreja do Senhor. O décimo princípio, a décima característica da igreja neotestamentária é que ela está preocupada em fazer discípulos de Cristo. Ela está preocupada em fazer discípulos de Cristo. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20, essa grande comissão que eu acabei de declarar. Também em 2 Timóteo 2,2. 2 Timóteo 2,2 aqui fala que nós devemos transmitir a homens fiéis e idôneos aquele legado espiritual que nós recebemos da parte de Deus. 2 Timóteo 2,2 fala que nós não podemos guardar para nós aquilo que temos recebido do Senhor através dos nossos pais espirituais, mas devemos propagar, deixar um legado, uma herança espiritual para os nossos discípulos, filhos na fé, fazendo discípulos do Senhor Jesus como nós somos discípulos de Jesus. E a 11ª princípio, característica da igreja neotestamentária é que é uma igreja alegre, contente, feliz, que atrai outras pessoas ao reino de Deus. A igreja precisa ser constituída de crentes felizes, de crentes bem resolvidos, de crentes, como diz lá em João, na epístola de João, com a alma próspera, com a alma feliz, contente, porque felicidade é um subproduto de uma vida consagrada ao Senhor. Felicidade não é um lugar onde você vai chegar. Felicidade é um jeito de se caminhar à luz da palavra de Deus, nas veredas de justiça do Senhor, a caminho da salvação. A igreja precisa ser alegre, a igreja precisa ser envolvente, precisa ser atrativa, ela precisa ser relevante em meio a essa cultura permeada de pessimismo, criticismo, negatividade e angústia e dor e sofrimento. Nós precisamos ser diferentes. Uma igreja alegre, uma igreja feliz, um povo contente, o povo de Deus precisa ser o povo mais feliz dessa terra. Então essas são características da igreja. Nós aprendemos quais são as características da igreja neotestamentária e que nós precisamos ter como igreja local hoje, como comunidade de crentes, como comunidade da fé, e aprendemos o que é a igreja. No vídeo seguinte nós vamos aprender por que a igreja é necessária à luz da palavra de Deus e vamos estar falando um pouquinho mais sobre igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Faça parte de uma igreja local, não fique sozinho, não é possível o cristianismo isolado, ilhado, não existe isso, querido. O verdadeiro cristianismo é na comunidade da fé, na comunidade dos crentes. Se você foi ferido num local, está machucado, está se sentindo mal na sua igreja local, procure uma igreja saudável, bíblica, sadia, com uma liderança, referência, modelo espiritual, bíblica, coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, mas não se isole, não fique sozinho, não fique abatido. Cure as suas feridas através de relacionamentos. Lembre-se, os relacionamentos, sim, às vezes nos ferem, mas através dos relacionamentos, das amizades, das afeições, nós também seremos curados por Deus através dos uns aos outros. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus venha sobre a tua vida. Deixe seus comentários, dê um joinha, siga o nosso canal, nosso Instagram, @PRGil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.